mentalidade é transformada. Então, o segundo tema que nós trabalhamos foi a transformação, a mudança de mente. Mas se a minha mente sofre uma transformação, se a minha mentalidade muda, o meu comportamento também é transformado. Então eu começo a observar questões que precisam serem mudadas e eu começo a praticar essa mudança. O que nós chamamos de testemunhos. Por isso que algumas pessoas falam antes e depois de Cristo, porque a nossa mente foi transformada, nós mudamos as nossas ações, não só comportamento, mas também atitudes. Foi o que nós ministramos esses dias. E hoje nós queremos falar de uma nova canção. Nós queremos falar de um sentimento que vai ministrar no seu coração. Nós queremos falar de um mover que o Espírito Santo vai trazer para a sua vida e vai trazer um novo entendimento, vai trazer clareza, vai trazer direção para você. E o texto básico que nós vamos utilizar nessa noite é Salmos 40. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Salmos 40, e da forma que eu for ministrando, você consultando. Mas se tem uma coisa que nós não podemos perder de vista, é aquilo que estamos lembrando em todas as ministrações. O ensino de Paulo à igreja de Filipos. Quando Paulo está dizendo para os filipenses que a nossa cidadania não é a terra, mas a nossa cidadania é o céu. E nós precisamos esperar com expectativa. O termo vai usar, o texto vai usar, esperar com ansiedade. Mas esse termo ansiedade para o nosso tempo, esse termo ansiedade para a nossa cultura não soa muito bem aos nossos ouvidos. Porque fala de inquietação, fala de insegurança, fala de desespero. Só que eu quero trazer expectativa, euforia. Você esperar com alegria, você esperar com confiança, você esperar com expectativa. E nós estamos lembrando vocês em todo o tempo que a terra não é a nossa estação de chegada, mas é a nossa estação de partida. Então aqui eu e você estamos nos preparando para voltarmos para casa. E nós estamos travando todos os dias uma guerra, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá. A nossa essência não é daqui, a nossa essência é de lá. E se a nossa essência é de lá, então eu e você precisamos olhar para lá e verificar o que precisamos fazer para não nos perdermos no caminho, não nos perdermos no processo. Mas vamos lembrar uma frase que estamos repetindo todas as vezes do pastor Carlito Paz. A nossa experiência cristã, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade não nos faz melhores do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém por você ter uma experiência profunda com Deus, por você desfrutar de revelação no Senhor, mas você se torna diferente. Quando as pessoas te enxergam, elas sabem que você tem um perfume diferente, que você tem uma palavra diferente. Quando você fala, você inspira. Quando você testemunha, você desafia o coração daqueles que estão à sua volta. Não porque você é melhor, porque não somos melhores do que ninguém, mas porque somos diferentes. Porque somos diferentes, porque a pessoa do Espírito Santo habita em nós. E quando essa pessoa passa a habitar em nós, nós enxergamos o mundo diferente. Nós respondemos nossos desafios de forma diferente. Nós amamos as pessoas de forma diferente. Então isso realmente vai nos fazer muito diferentes. E eu amo a pessoa de Davi. Como eu gosto de falar a respeito dele. E o Salmo 40, versículo 3, trazendo a experiência de Davi, trazendo a vida de Davi, e provocando você, para você gerar uma nova canção no seu coração. E que essa canção não seja formulada de palavras vazias, mas seja formulada de palavras reveladas do Espírito dentro de você.
esse sentimento de gratidão que nós estamos sentindo, essa alegria de termos uma palavra revelada, essa alegria de termos uma palavra rema, essa alegria de sabermos para onde estamos indo e o que precisamos fazer no processo para desfrutarmos do que Deus tem para nós. O salmista vai dizer assim: pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Quando nós olhamos para esse texto e da forma que Davi vai construindo o seu diálogo, porque nós podemos chamar de oração e nós podemos chamar de cântico. Alguns chamam de cânticos, outros chamam de oração. A forma que Davi vai construindo o seu diálogo, a forma que Davi vai descrevendo o sentimento que ele tem de Deus, a interpretação que ele tem da sua realidade, como ele está enxergando as coisas que estão à sua volta. A primeira coisa que Davi vai fazer é voltar os seus olhos para uma promessa futura. Olha bem, nós estamos falando de um homem que não teve o privilégio que eu e você temos, que é poder contar o nascimento de Jesus, que é poder falar da salvação de Cristo. Mas Davi, ele está falando de uma salvação, ele está falando de um livramento, ele está falando de uma intervenção, ele está falando de uma ação poderosa de Deus na sua vida e na sua história. E Davi, ele começa a falar a respeito disso, baseado numa crise que ele estava vivendo. Davi estava vivendo momentos de angústias. Davi estava sofrendo. Ele não estava conseguindo lidar bem com os acontecimentos que estavam sendo revelados na sua vida naquele tempo. Ele vai usar uma linguagem muito forte, porque ele vai dizer assim: eu me encontrei em um poço de lama. Imagina uma pessoa dizer: eu estou me encontrando em um poço de lama ou um poço de perdição. Ele está dizendo: eu estou quebrado, eu estou machucado, eu estou espalhado, eu estou despedaçado, eu estou sem direção, eu não sei o que fazer, nem para onde ir, eu não sei qual decisão tomar. Eu me vejo numa versão, num poço de perdição, em outra versão, num tremendal de lama. O que é se sentir lameado? Todo sujo. E o que é se sentir todo perdido? E aí nós vamos encontrar Davi falando dessa interpretação de realidade. Eu estou sofrendo, eu estou perdido, eu estou em angústia, eu não sei interpretar nem tomar decisões claras. Então a minha alma está angustiada. Mas o que Davi vai dizer? Que no meio desse poço de lama, que no meio desse sentimento de estar perdido, ele clama ao Senhor. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor o ouve. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor o responde. Por isso que eu e você precisamos aprender a clamar ao Senhor. Quem aqui não sabe clamar a Deus? Se você não sabe clamar ao Senhor no momento do seu sofrimento, no momento da sua angústia, no momento das suas perdas, você vai ficar inseguro. Você não vai saber tomar decisões. Mas se você aprende a se aproximar da presença do Senhor e clamar a intervenção dele, no momento da sua angústia, no momento das suas perdas, no momento das suas dores, você vai dizer que nem Davi: eu clamei ao Senhor e ele me libertou. Eu clamei ao Senhor e ele me resgatou. Eu clamei ao Senhor e ele me restaurou. Então eu quero convidar você a escrever algo aí no seu coração.
para nós praticarmos durante a semana. Porque durante a semana, nós nos sentimos perdidos, cansados, esmagados e entristecidos com as dificuldades que batem à nossa porta. Então, quero convidar você a não reclamar em momentos de aflições, mas a aprender a adorar o Senhor. Eu quero convidar você a deixar Deus colocar um cântico nos seus lábios, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de sufoco. Em vez de você começar a reclamar e responsabilizar os outros pelo que está acontecendo com você, porque você não vê saída, você não tem respostas, eu quero clamar você para ir para a presença do Senhor e permitir o Espírito Santo colocar um louvor no seu coração, colocar uma música nos seus lábios. Talvez você não vai ter letras para expressar, mas você vai ter um sentimento, e esse sentimento vai movimentar você ir em direção ao Senhor. Sempre nós temos uma música que fala ao nosso coração, de tempo em tempo. Eu me lembro uma vez que eu estava passando por uma grande perseguição. Eu tinha um vizinho que ele me provocava. Eu tinha um vizinho que ele fazia com que a mãe de santo que trabalhava para ele particularmente me afrontasse. Ele riscava com prego os carros que paravam em frente ao templo. Ele entrava de facão dentro da igreja, intimidando a gente, falando que queria nos matar. Ele jogava pedra, ele xingava, mas ele criava tantas situações difíceis. E todas as vezes que eu saía da minha garagem e ia em direção ao templo, tinha um louvor no meu coração. Aquela música da Ana Paula Valadão: colocarei um anzol no seu nariz e te dominarei e te puxarei. Então eu sempre falava assim: Senhor, quando eu saía da minha casa, falava assim: Senhor, tem um inimigo para eu enfrentar, mas o Senhor vai colocar um anzol no seu nariz. E nós sabemos muito bem que quando um gado tem um anzol no seu nariz, é para ser controlado, é para perder a força. Então, quando Deus coloca um anzol no meu e no seu nariz, Ele está dizendo: eu vou tirar a sua força, eu vou te controlar. Então você vai estar nas minhas mãos e eu vou fazer de você o que eu quero fazer. E eu saía da minha casa louvando ao Senhor com esse cântico, porque eu precisava de intervenção de Deus, porque eu sabia que eu ia enfrentar uma batalha. Os apaixonados, às vezes, têm suas músicas, que quando canta, lembra. Porque nós criamos memórias. Nós estávamos no nosso encontro de casais, e ontem à noite no jantar, teve um peixe ao molho de alcaparras. E foi muito interessante, porque na igreja que eu pastoreei lá no Espírito Santo, nós tínhamos um irmão tão precioso, tão querido, que gostava de demonstrar o seu carinho por mim, me mandando um monte de comidas gostosas. Vocês conheceram o Renato. E se tinha uma coisa que ele sempre mandava, que eu gosto muito: peixe ao molho de alcaparras. Quando eu coloquei o peixe na boca, que eu senti o sabor da alcaparra, falei com o Ronald, lembrei imediatamente do Renato. Memórias. Remeti logo, veio a imagem dele na minha memória. Ele com aquele sorriso grandão dizendo: ei mãe, tá gostoso? Fiz para você. Então, eu quero dizer para você que nós temos músicas que não nos fazem muitas vezes lembrar dos acontecimentos, mas das pessoas, porque marcou a nossa vida. E é isso que Davi está querendo nos ensinar. Se essa noite eu e você estamos sendo desafiados para colocar uma nova canção no nosso coração, para criar uma habilidade para engrandecer e exaltar o Senhor, eu quero convidar você a ir para Salmo 150, versículo 1. Porque alguns valores que eu quero deixar para você nessa noite. Através do louvor, reconhecemos a presença do Senhor.
Olha o que o salmista diz: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso firmamento, aleluia, louve o Senhor no seu santuário. Nós fazemos dessa casa um santuário ao Deus Altíssimo. Então, quando eu e você estamos congregados aqui, nós estamos sendo convidados, como o salmista estava convidando: vamos glorificar, vamos exaltar, vamos engrandecer, porque Ele é poderoso, Ele responde a nossa oração e nós precisamos louvá-lo. Será que você pode levantar a sua mão aí por 1 minuto? Será que você pode dizer: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor porque tem me sustentado, louvado seja o nome do Senhor porque a tua mão está sobre mim, louvado seja o nome do Senhor porque Ele me resgatou. E nessa noite eu quero dizer: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você for para Salmo capítulo 8, versículo 2, o louvor é uma arma de guerra espiritual. Olha o que o salmista vai dizer. O salmista vai dizer assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmastes o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que buscava vingança. Eu me lembro de uma experiência que eu e o pastor Aladi, nós estávamos saindo de Caiana para Carangola. À noite, depois do culto, eu ia viajar no outro dia de manhã para Belo Horizonte, e eu estava descendo com ele para Carangola. Quando nós chegamos perto do trevo de Espera Feliz, o carro começou a pegar fogo. E ele virou para mim e disse assim: Zanja, nós estamos em perigo, o carro está pegando fogo. Paramos. E aí estava eu, o pastor Ladi, o Wagner, um adolescente. E o pastor Ladi falou assim: vamos empurrar o carro. Tentamos empurrar, mas nós éramos muito fraquinhos para empurrar. E eu falei assim: pastor Ladi, vamos pedir carona. Aí o pastor Ladi, quem conhece sabe que ele é muito cômico. Ele: Zanja, ninguém vai parar. Quem vai parar quase meia-noite para uma loira e um negão? Então não vai parar, vai achar que é para roubar. Não vai parar. Então nós temos que empurrar. E nós fomos empurrando. Quando nós chegamos no trevo, a gente pulou dentro do carro, para o carro descer a serra e conseguir pegar de novo. O carro perde o freio. Quem conhece aquela serra sabe que carro sem freio naquela serra é perigoso. Ele olha para mim e diz assim: Zanja, o carro está sem freio, vamos pular do carro. Aí, nós 3 pulamos do carro. E quando nós pulamos do carro, o carro foi, para Piranceba. Como é que fala? Piranceira. Isso aí, gente, abaixo. Gente, naquela noite, nós fomos para a beira do asfalto. Eu virei para o pastor lá e falei assim: pastor, não está tão longe a casa dos meus pais. Fica aqui, eu vou buscar ajuda lá na casa dos meus pais. E o Wagner foi comigo. E eu e o Wagner andando na escuridão, no meio do asfalto, cheio de mato. O Wagner falou comigo assim: Rosângela, alguma vez Deus falou com você que ia te livrar? Eu falei: já, por quê? Eu estou com muito medo de andar nessa escuridão. Como é que nós 2 vamos chegar na casa do seu pai no meio da escuridão? E aí nós 2 começamos a cantar aquela música antiga, da Bocas de Pequenino e de Crianças de Peito: o Senhor suscita coisas. Então eu quero dizer para você que nós enfrentamos guerras, nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos dificuldades, mas não tenha medo do inimigo e nem desanime quando as dificuldades chegarem, mas quando elas baterem em sua porta, lembre do poder do louvor. Ele é uma guerra espiritual, e quando você começa a louvar, quando você começa a celebrar, não há resistência espiritual diante de você, mas o Senhor te toma pelas
mãos e te abençoa poderosamente. Se eu e você recebemos livramentos e vitórias, porque entendemos as guerras espirituais, e em vez de reclamar, louvamos, a palavra do Senhor também vai dizer em Mateus 4:4, que quando eu e você o louvamos em secreto, porque tem louvor, gente, que precisa ser em comunidade. Tem celebração, tem adoração, que precisa ser coletiva. Mas tem louvor, tem oração e gratidão, que precisa ser no seu secreto. E Mateus vai dizer que quando eu e você temos esse entendimento, quando eu e você temos essa revelação, e nós praticamos esse princípio, nós praticamos esse valor, você é recompensado. Então por que eu e você somos tímidos o suficientes para não entrar para dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e levantar um altar de adoração ao Senhor, para fazermos a melhor descoberta da nossa vida? Quais serão as melhores descobertas das nossas vidas? As recompensas do Senhor. E o que é recompensa do Senhor para você? O que é recompensa do Senhor para mim? A minha recompensa pode ser diferente da sua, mas Deus está falando a respeito que eu e você precisamos criar um ambiente para que Ele possa mover nas nossas vidas, para que Ele possa nos abençoar poderosamente. Mas Salmos 22, versículo 3, isso daqui eu quero que você dê glória a Deus, tá bom? Quando louvamos o Senhor juntamente com outras pessoas, quando estamos no coletivo, como estamos aqui agora, adorando e bendizendo o Senhor, nós recebemos revelação nova. Quem nessa noite precisa de uma revelação nova para a sua vida? Não é a pastora Rosângela, é a palavra do Senhor que diz que quando o povo de Israel se une para o ajuntamento, então o Senhor traz uma revelação nova. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Olha Salmo 22:3. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Ah, isso é maravilhoso. Eu quero convidar você para ficar de pé agora. Como que você adora? Como que você louva? Nós estamos no coletivo. Eu preciso de uma revelação nova. Você precisa de uma revelação nova. Eu preciso que a voz do Senhor chegue até a mim, me dando ânimo, me dando esperança, curando a minha alma, restaurando meus sonhos, renovando as minhas forças. Só que eu estou dizendo para vocês, baseado na palavra do Senhor, que quando juntos adoramos, quando juntos celebramos, uma revelação nova nós recebemos do Senhor. Você pode começar a adorar aí onde você está? Nós estamos falando de trazer uma nova canção. Nós estamos falando de algo nascendo do coração do Pai, vindo ao seu coração. Orianda laba chorianda rehalaba xeriande candarabalaba xeriande ras. Oriaba laba chorianda recandarabalaba chorianda remanarabalaba xene. Eu estou desafiando você a abrir os seus lábios. Eu estou dizendo você dizer: Pai, Tu és lindo. Pai, Tu és maravilhoso. Eu amo a Tua voz. Eu amo o Teu mover. Eu amo a Tua paz. Eu amo o Teu milagre na minha vida. Eu amo como o Senhor se move, transformando a minha visão, transformando os meus sonhos. Então eu quero ser tocada nessa noite. Eu quero ouvir a voz do Senhor de forma diferente. Porque se o Senhor traz revelações novas no coletivo, eu estou com o Teu povo nessa noite. E o que você precisa ouvir do Senhor é
Orecaba xere candara balaba xore handehara balaba xemehes. Erema xere renes. Arama xuri haneges. Orihaba xere fez. Te adoramos, ó Senhor. É o teu povo que te adora. É o teu povo que te adora. É o teu povo que levanta as mãos. É o teu povo que fala da gratidão. É o teu povo que fala do amor. Oriai no sheri balaba shuri andare balaba shoni andare hanas. Ore candara balaba sheri andare balaba shora mayanara de candara balaba shone. Então vem, doce Espírito Santo, trazer nesse ambiente esse toque especial do teu Espírito. Porque quem entrou aqui se sentindo perdido vai encontrar resposta nessa noite. Quem entrou aqui cansado vai ser revigorado nessa noite. Quem chegou aqui, Senhor, sem esperança, vai ser tocado pela mão do Senhor. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Então ouve a adoração do povo de Israel. Porque a tua palavra diz que o Senhor habita no meio da adoração, no meio do louvor de Israel. Se o Senhor habita no meio do louvor de Israel, se o Senhor habita no meio da adoração do seu povo, o Senhor está presente aqui nessa noite. Deixa o teu povo te sentir. Deixa o teu povo ser tocado. Deixa o teu povo ser abraçado pela tua presença. Oh, é maravilhoso ter o Senhor aqui. Porque tem coisas importantes que queremos colocar no teu altar. Então escuta o coração de cada filhinho. Escuta o coração de cada filhinha. Ó doce Espírito Santo. Ó doce Espírito Santo. Iriaba shuriana la maiore candaraba la basheriande cas. Naurimaia shurianda rehenes. Na intimidade do coração de cada filho, de cada filha, o novo do Senhor, a voz do Senhor. Se o teu filho precisa ouvir que ele é amado, se a tua filha precisa ouvir que o Senhor quer de volta, se o teu filho precisa ouvir que o Senhor vai tirá-lo dessa situação, desse lugar aonde está, se a tua filha precisa ouvir que será renovada as suas forças, que a coragem do Senhor será ministrada, ó doce Espírito Santo, é no meio do louvor do teu povo. Yaramashe Harokenashai Hadoserashe Vayaruke Oh Makanashe Hanoslofanai Emarado Kerashe Uma nova canção, Espírito Santo. Uma nova canção.
Uma nova canção para que o Senhor venha habitar no meio do teu povo. Uma nova canção para que uma revelação nova seja trazida ao coração da tua igreja. Uma nova canção para que as correntes sejam quebradas. Uma nova canção para que a enfermidade seja curada. Uma nova canção para que o perdido seja encontrado. É o teu povo que te lerá. É o teu povo nessa noite que simplesmente para te adorar e dizer: toma o teu lugar. Louvamos o Senhor, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Aleluia, você pode assentar-se, porque Deus quer colocar uma nova canção na sua boca. Deus quer colocar uma nova canção nos meus lábios. E o Senhor quer colocar uma nova canção nos nossos lábios, porque Ele quer guiar a sua vida pela sua voz. Seja guiado pela voz de Deus. Vamos para Salmo 40, versículo 6, que vai ser nosso texto base. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não exigistes. O que Davi está dizendo aqui? Davi sabia muito bem que no Antigo Testamento, para ser purificado, precisava oferecer holocausto. Davi não estava desconsiderando a cultura do seu povo e nem desprezando os valores religiosos do seu tempo. Mas Davi estava dizendo que o sacrifício só é recebido, a oferta só é recebida quando existe arrependimento genuíno. Não adianta eu trazer um sacrifício para o altar, não adianta eu trazer uma oferta para o altar, se não houver na minha vida arrependimento genuíno, um coração quebrantado, um coração rendido verdadeiramente diante do Senhor. O que Davi estava dizendo, que a obediência tem duas dimensões. A primeira, atitude, e a segunda, coração. Se a obediência não for gerada no mais profundo da sinceridade do meu coração, eu não terei atitude de arrependimento, eu não terei atitude de quebrantamento. Era isso que Davi estava dizendo. Não basta eu matar um cordeiro e levar para o sacrifício, se o meu coração não estiver arrependido, se o meu coração não estiver quebrantado. O que vai validar a atitude do meu coração é realmente a minha entrega. Nós podemos trazer à nossa memória a experiência de Abel e Caim. Por que a oferta de Abel foi aceita? Por que a oferta de Caim não foi aceita? Será que uma era mais valiosa do que a outra? Nós sabemos que Deus não tem problema com o valor estipulado de um sacrifício ou de uma oferta, mas Deus se rende diante de um coração sincero e quebrantado. Você não precisa ter um discurso elaborado para tocar o coração do Senhor, falando daquilo que invade a sua vida, mas você pode rasgar o seu coração na intimidade com Ele. Do seu jeito, você pode dizer: dói, Senhor, eu sinto desamparo, eu sinto tristeza, eu sinto angústia. Então, obediência sem intimidade é religiosidade. E é isso que nós estamos querendo desconstruir há muito tempo. Porque Deus não chamou você, nem chamou a mim para sermos meros religiosos, para cumprirmos alguns rituais, para fazermos orações decoradas. Deus chamou a mim e a você para chegar diante
diante dele, rasgar o nosso coração, falar da nossa dor, falar da nossa miséria, falar da nossa tristeza, mas nos colocarmos em profunda intimidade diante dele. Quando nós estamos com pessoas íntimas, nós não escolhemos palavras, nós falamos errado. Quem fala corretamente o tempo todo dentro da sua casa? Ninguém. Ninguém. Principalmente nós mineiros que engolimos as palavras. Nós somos preguiçosos para falar corretamente. Mas quando nós estamos diante de pessoas que nós não somos íntimas, nós sempre tentamos elaborar as palavras corretamente. Porque nós queremos ser aceitos e admirados e respeitados. E é isso aqui que Deus está querendo ensinar a você e a mim. O salmista, ele vai falar o seguinte, que o Senhor, ele abre os seus ouvidos. Ele vai dizer que o Senhor, ele rasga os seus ouvidos para que ele pudesse entender. O salmista vai falar, ele vai usar um termo em grego, ou melhor, em hebraico, que diz escavar. Ele está dizendo, o Senhor está escavando os meus ouvidos, para que eu possa entender, para que eu possa responder corretamente, para que eu possa obedecer. Porque uma palavra revelada só se legitima quando você discerne e obedece. Se você não discernir e não obedecer, essa palavra não vai ser validada. E nós vamos ver o salmista desafiando a mim e a você a esse lugar de obediência. E a minha e a sua obediência, ela é testada nos dias difíceis. Você não é testado na obediência quando as coisas estão fáceis e contribuindo com o seu interesse, porque talvez não seja obediência, seja conveniência. E é isso que o Senhor quer fazer você separar. Você está cumprindo algumas obrigações, você está respondendo assertivamente a algumas situações por conveniência ou por obediência. Porque a obediência, às vezes, vai exigir que eu faça coisas que eu não gosto tanto de fazer. Que eu tenha que concordar com algumas coisas que eu não gosto de concordar. Mas eu não faço por conveniência. Eu faço por obediência. Então eu estou vivendo aquilo que o salmista está dizendo. E aí 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel se posiciona diante do povo de Israel e pergunta para o povo de Israel. E qual é a pergunta que o profeta Samuel vai dizer? Há muito interesse no coração de Deus, no holocausto e no sacrifício de vocês? Vocês acham que o prazer de Deus é realmente no sacrifício de vocês? Não! Aprenda uma verdade: é melhor obedecer do que sacrificar. Quando eu obedeço, eu revelo a estrutura do meu coração. Quando eu obedeço, eu ministro honra ao Senhor. E o salmista está dizendo: eu estou precisando aprender a andar em honra e em obediência. Porque eu saio do lugar de um homem comum, de uma mulher comum, para me tornar um adorador e uma adoradora na presença do Senhor. Eu saio do lugar de um homem comum e de uma mulher comum, para Deus criar, para Deus gerar um novo cântico no meu coração. Porque o meu coração é quebrantado, o meu coração é rendido, o meu coração é contrito. E porque o meu coração é rendido, então eu posso adorá-lo e expressar a minha alegria, a minha surpresa, a minha tristeza, a minha dor, a minha decepção. Eu posso expressar, porque adorar não é só falar que Deus é lindo e maravilhoso. Adorar é se entregar, adorar é se render. E muitas vezes essa rendição vai trazer
lágrimas e dor na nossa alma. Só que nós vamos aprender ainda no Salmo 40, versículo 7, que se eu então me torno uma adoradora, se uma canção nova é colocada nos meus lábios, eu então preciso ter essa rendição, mas não pode ser qualquer tipo de rendição, precisa ser uma rendição completa. Olha Salmo 40, versículo 7. Então disse: aqui estou. Olha o que o salmista disse. Então disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. O que o salmista está falando para Deus? O que o salmista está elaborando para ele mesmo? O que o salmista está aplicando na sua vida? Olha bem, essa expressão, aqui estou, era uma expressão usada por escravos. Então o salmista estava dizendo: eu estou tão rendido, eu estou tão entregue, que eu me coloco como escravo, eu me coloco como servo, para uma obediência completa, para que o Senhor possa realmente me chamar e fazer de mim aquilo que o Senhor quer fazer. Então, eu quero lembrar você que estou aqui, Senhor, é algo muito sério que eu e você precisamos aprender a dizer. Porque não só o salmista usou essa expressão, mas o profeta Isaías também usou a mesma. Nós sabemos muito bem, porque eu já repeti para vocês inúmeras vezes. Isaías era um profeta, no seu tempo, o profeta que desfrutava de condições favoráveis. Isaías era profeta do palácio. Ele profetizava segundo o interesse daqueles que estavam à sua volta. Isaías não andava pelas ruelas. Isaías não ouvia o choro do povo. Isaías não ouvia a miséria do povo. Então nós podemos dizer que ele era um dos profetas da conveniência, que estava no lugar de conforto até que Deus se revelou a ele. Até que Deus mostrou a sua glória, Deus revelou a sua santidade e Deus revelou o seu poder. E quando Deus revela a sua santidade, e quando Deus revela o seu poder, Deus pergunta: quem eu vou contar agora? Quem vai para a rua falar para o meu povo? Quem vai para a rua fazer as correções que o meu povo precisa experimentar? Aí Isaías faz o que ele tinha que ter feito no início do seu ministério profético. Eis-me aqui, Senhor. Agora eu vou ser escravo teu. Agora eu vou ser servo teu. Agora eu não vou falar o que o rei quer ouvir. Agora eu não vou falar o que o sacerdote quer ouvir. Agora eu não vou falar o que eu quero falar. Agora eu vou falar o que o Senhor me mandar falar, porque eu estou rendido, eu estou quebrantado, eu vi a tua glória, eu me rendi. O meu coração está contrito a ti, e se o meu coração está contrito a ti, eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu preciso para responder o chamado do Senhor na minha vida. Eu e vocês somos chamados para responder à vontade de Deus. E eu posso dizer por experiência própria, que responder à vontade de Deus, aceitar o chamado de Deus, às vezes é ter que abrir mão dos nossos sonhos particulares. Só que quando eu e você abrimos mão do nosso sonho particular, nós aprendemos que o sonho do Senhor para nós é infinitamente melhor. Você não vai perder, você não vai se frustrar, mas você vai viver o favor, a bondade e o milagre do Senhor para a sua vida. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu entendo quando o salmista está dizendo: existe um registro, existe um escrito, e tudo a respeito da sua vida está nesse escrito, está nesse rolo, está nesse livro.
Salmo 139 vai dizer que todos os meus dias, que todos os seus dias estão escritos nesse livro. Só que se você for para o livro de Números, você vai ver que nós temos muitos textos, muitos discursos, muitos capítulos e versículos escritos desnecessariamente, por causa do cansaço, tá, gente? Desnecessariamente, por causa da desobediência do povo. Então eu quero te perguntar, se você também está escrevendo capítulos, se você também está escrevendo páginas desnecessárias, porque você não está entendendo o chamado de Deus, porque você não está quebrantado diante do Senhor, porque o seu coração não está voltado para Ele, porque não tem uma nova canção nos seus lábios, porque você acha que as coisas têm que ser do seu jeito, no seu tempo, e quando as coisas não saem do seu jeito e do seu tempo, você é aquele pirracento que trunfa a cara, que cruza os braços e que pega a pirraça dizendo que não vai obedecer, que não vai fazer, que não vai responder. E por causa dessas posturas de desobediências, novos escritos nós temos que acrescentar. Só que não são escritos por Deus, são escritos por mim e por você, por não termos a coragem de vivermos esse eis-me aqui, Senhor. Então eu vou abrir mão das minhas vontades para fazer as tuas. Então, Senhor, eu vou permitir o Senhor colocar um novo cântico nos meus lábios. Eu vou trazer a Tua presença para a minha casa. Eu vou trazer a Tua presença para o meu grupo de pastoreio. Eu vou trazer a Tua presença para quando eu estiver no ajuntamento com o Teu povo, para que coisas novas do Teu coração sejam liberadas no nosso meio. Sabe o que me alivia? Que não é a pastora Rosângela que tem que preparar o ambiente para o novo de Deus chegar. É eu e você, quebrantados diante dele. Se você não for corajoso o suficiente para dizer: Senhor, eu vou parar de fazer acréscimo nos teus escritos, eu vou obedecer a tua vontade, eu vou viver a tua palavra, eu vou viver o teu favor, eu vou realmente desfrutar do que o Senhor planejou para mim. Querida, eu sou mãe. Pensa numa pessoa que investe no filho, que se alegra com a conquista dos filhos. Essa semana eu estava compartilhando com o grupo de pastoreio, né? Meus líderes, uma conquista dele. Por quê? Porque eu quero o melhor para ele. Só que de vez em quando, por causa da experiência dele, da individualidade dele, ele faz novos escritos diferenciados do que eu sonho para ele. E muitas vezes eu e você somos assim com Deus. Deus diz para você: eu já escrevi tudo a seu respeito. Eu já escrevi sobre você ter uma família saudável. Eu já escrevi sobre a minha mão te sustentar em todo o tempo. Eu já escrevi que eu vou com você por onde você passar. Eu já escrevi que você não vai ficar desamparado. Só que eu e você dizemos: o escrito de Deus não está bom. O que está escrito no livro de Deus a meu respeito não está bom para mim. Então eu vou tomar decisões diferentes. Eu vou criar adendos no escrito de Deus. Só que todos os adendos que eu e você criarmos nos escritos de Deus a respeito de nós, vai ser para gerar dor e perdas na nossa história. É só ir para o livro de Números, estudar a história e ver a intervenção de Deus. E o salmista está dizendo: olha, seja inteligente, porque tudo que você precisa já está escrito. Então é só você obedecer. Então é só você seguir a sinalização. Deus está dizendo: siga em frente, vira à direita. E você: não, o caminho da esquerda é mais bonito, o caminho da esquerda está asfaltado e o da direita não. Ei, não menospreze o projeto de Deus para a sua vida, porque o projeto de Deus para a sua vida vai trazer esse cântico
cântico nos seus lábios. E esse cântico nos seus lábios vai trazer a plenitude de Deus para a sua vida. E aí nós aprendemos com o salmista que Deus coloca um novo cântico nos meus lábios e nos seus lábios, para que eu e você possamos de forma plena realizar a vontade de Deus. Versículo 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então, o salmista não está falando a respeito que eu e você precisamos quebrar as leis, quebrar as orientações. Mas ele está falando de uma pessoa que é criada para ser instrumento nas mãos do Senhor, para viver os desejos de Deus, os planos de Deus, para ser corajoso o suficiente para abrir mão dos seus desejos próprios e confiar na voz do Senhor. Vamos para Salmos 1, versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Qual tem que ser a sua primeira ocupação? Fazer a vontade de Deus. Quando eu e você fazemos a vontade de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Deus não pode quebrar o princípio da tua palavra, porque Ele é a própria palavra. Se Ele é a própria palavra, e Ele diz assim: me coloca como prioridade na sua vida, se alegra em cumprir a minha vontade, se alegra em obedecer a minha orientação, eu vou te abençoar, eu vou te sustentar. Você foi criado para isso. Você foi criado para satisfazer o coração do Senhor. Vamos lembrar de quando Deus cria Adão. Quando Deus cria Adão e coloca Adão no jardim do Éden, o significado desse jardim literalmente é prazer. E o que é prazer? É bem-estar, é estar confortável, é estar pleno. Então Deus criou a mim e a você para nós estarmos bem. Só que quando eu e você olhamos para a história, nós vamos ver que Adão junto com Eva tomam decisões diferentes, colocam adendos na história. E esses adendos na história geram sofrimento, prejuízo e morte. Só que eu quero lembrar você que prazer, satisfação, não é um lugar onde chegamos. Não é uma escada com degraus que você precisa subir, mas é um lugar aonde Deus nos coloca. Eu quero dizer para você que estar aonde Deus não planejou para você é um engano de satisfação. Mas estar aonde Deus te colocou, ainda que tenha desafios, haverá uma paz, haverá uma alegria, haverá um descanso, haverá uma confiança, haverá a clareza de que você está fazendo a coisa certa e está no lugar certo. Não tem como você estar infeliz. Não tem como você estar triste. E aí o salmista vai nos ensinar o seguinte: eu aprendi a ter prazer na presença do Senhor. Eu aprendi a me alegrar. Eu não vou no culto porque as pessoas estão me obrigando. Eu não vou para a casa do Senhor porque eu tenho um ritual para cumprir. Eu vou porque eu sei que quando o seu povo se reúne, Deus está no meio dele. E porque Deus está no meio do seu povo, eu quero experimentar o que Deus derrama. Eu quero ser tocado pela mão do Senhor. Eu quero ouvir o que o Senhor fala, porque eu quero responder o seu chamado. E aí nós podemos olhar para João 15:11. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja o quê? Completa.
Ah, é muito difícil servir o Senhor. É tão comum ouvir isso. É muito difícil servir o Senhor. A gente tem que abrir mão de muitas coisas. Meu querido, minha querida, se a sua alegria estivesse sendo completa lá no mundo, você não buscaria o Senhor. Se a sua alegria fosse completa num casamento, você nunca buscaria a presença do Senhor no seu casamento. Porque a palavra do Senhor vai dizer, só pode ser completo se Deus estiver presente. Quando é que a alegria do seu casamento será completa? Quando na sua casa houver um altar ao Deus vivo, e quando você tomar a decisão dele ser o Senhor da sua casa e o Senhor da sua família. Quando é que a alegria na sua profissão vai ser completa? Quando você estiver respondendo às expectativas do Senhor. Eu vou dizer que tem coisas difíceis, não impossíveis. Tem coisas que a gente olha e vai dizer, nossa, é muito difícil de resolver. Mas eu aprendi em todos esses anos que não há impossibilidade quando Deus está conosco, quando Deus está presente. Então tem coisas difíceis no nosso meio. Tem coisas para arrancar de nós a nossa alegria e o nosso prazer no dia a dia. Só que a nossa alegria não se encontra em circunstância. A nossa alegria não se encontra em pessoas. A nossa alegria não se encontra no estado de bom humor que nós temos. A nossa alegria é o Senhor. E porque a nossa alegria é o Senhor, nós vamos dizer que nem o salmista: eu estou aprendendo a fazer a vontade de Deus. Eu estou aprendendo a andar na direção que Ele tem. E aí o salmista vai dizer que quem vive essa dimensão de experiência não tem como se calar, não tem como ficar em silêncio. Aí o versículo 9 do capítulo 40 vai nos ensinar a levar essas boas novas de Cristo. O salmista vai dizer: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não feche os meus lábios. O que o salmista vai dizer? Olha, quando eu vou para a grande assembleia, quando eu estou no meio da congregação, eu falo das suas boas novas. Eu falo que o Senhor tem sustentado as minhas mãos. Eu falo que o Senhor tem me tirado do poço de lama. Eu falo que o Senhor tem tomado os meus inimigos nas suas mãos. Eu falo que o Senhor tem ungido a minha cabeça com óleo. Eu falo que no tempo de escuridão e de dificuldade da minha vida, eu olho para o alto e é de lá que vem o meu socorro, e é de lá que vem a minha força. A minha esperança é renovada. Então eu não tenho condições de ficar com os lábios fechados quando eu estou na Assembleia dos Santos. Então eu quero dizer uma coisa para você: se você vem para a Assembleia dos Santos e fica de boca fechada, você está perdendo oportunidade de edificar alguém, oportunidade de celebrar o Senhor, oportunidade de sair daqui com bem-estar na alma. Porque quando nós começamos a falar, Deus me sustentou, Deus me renovou, Deus me curou, Deus me libertou, o nosso coração vai se enchendo de confiança, o nosso coração vai se enchendo de esperança. Por isso que o próprio Davi, no momento de depressão transitória, ele vai virar para ele mesmo e vai dizer: porque você está muito triste, alma? Porque você está abatido? Porque você está angustiado? Espera em Deus, porque você vai celebrar, você vai louvar, porque você conhece esse Deus que age em você. O Deus que age na minha vida e na sua vida. E eu já falei para vocês, o mesmo Davi que está dizendo: eu olho para o alto, de lá vem o socorro na minha vida. É o mesmo Davi que entra em crise no momento da luta e diz: Senhor, por que tu me abandonaste? Senhor, por que tu esqueceste de mim? Senhor, por que os meus inimigos multiplicam? Por que eles são muito fortes? Então, Deus não tem problema com a sua crise, você está entendendo?
Se está com vontade de chorar, chora. Pode chorar. Mas se tem que falar alguma coisa, vai falar com a pessoa certa. Muitas vezes nós falamos com quem não pode resolver os nossos problemas. Eu e você muitas vezes abrimos o nosso coração, falamos da nossa decepção, falamos do nosso choro para quem não pode solucionar a nossa dor. E aí quando nós saímos dali, muitas vezes nós estamos nos sentindo mais arrasados ainda, mais para baixo ainda. Os nossos inimigos estão maiores e mais fortes ainda. Só que eu aprendo com Davi que quando eu e você aprendemos a ir para a presença do Senhor e contar para Ele: Deus, eu estou me sentindo abandonada, por que isso está acontecendo? Deus, eu estou me sentindo desamparado, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, o meu rosto está banhado de lágrimas, porque eu não encontro solução para a minha vida. Toda porta que eu bato está fechada. Toda pessoa que eu busco não tem respostas. Então não há solução para mim. Então eu me volto para o Senhor. Foi o que Davi fez. Então nessa noite eu quero convidar você a parar de murmurar. Tem muita gente murmuradora. Tem muita gente que reclama da chuva, reclama do sol quente, reclama do filho, reclama da esposa, reclama do patrão. É lógico que tem dia que nós estamos mais cansados. Hoje quando eu voltei para casa eu falei assim: ai, amanhã começa tudo de novo. Tem que acordar cedo. Eu já cheguei de Juiz de Fora, já arrumamos as malas, já organizamos a casa, porque amanhã tem que começar tudo muito cedo. Então não podia ficar nada desorganizado para amanhã. Porque a sensação, nossa, amanhã começa tudo de novo. Então eu quero dizer para você, talvez você esteja com esse sentimento. Está muito pesado para levar. E a minha alma está muito cansada e abatida. Só que nessa noite, eu não estou convidando você para confiar no seu amigo, para confiar no seu patrão, para confiar no seu cônjuge. Eu estou convidando você a fazer que nem Davi, dar um passo à frente e rasgar o seu coração diante daquele que tem uma resposta para você. Eu quero desafiar o seu coração a ouvir a voz do Senhor nessa noite, porque você não vai sair desse lugar sem uma direção para a sua vida. Para isso, nós precisamos começar a nos alegrar e contar o que Deus está fazendo. Mas também eu sei que a gente não pode contar para todo mundo. Eu sempre conto uma experiência, que eu tinha um colega que nós dois sempre brigávamos, mas nós brigávamos muito. Nós nos encontrávamos para uma reunião, nós dois brigávamos. Aí um dia eu pensei assim: gente, eu vou ter que resolver o problema com esse colega. Eu vou ter que descobrir o porquê que a gente briga tanto. Porque ele me provocava e eu sou daquela que se provocar eu vou responder. Então eu respondia. Aí eu chamei ele para uma conversa e falei para ele assim: me escuta uma coisa, por que você briga comigo? Por que você me provoca todas as vezes que nós nos encontramos para uma reunião? Ele virou para mim e falou assim: porque eu odeio tudo seu ser maravilhoso. Seu filho é maravilhoso, sua igreja é maravilhosa, seus jovens são maravilhosos, sua casa é maravilhosa, sua cidade é maravilhosa. E olha que eu morava na cidade mais violenta do Espírito Santo, mas eu chamava de maravilhosa a minha cidade. E eu virei para aquele amigo, para aquele colega, né? Amigo não, colega. E falei para ele assim: nunca mais você vai ouvir eu falar que as minhas coisas são maravilhosas. Porque eu tenho essa mania, quem convive comigo sabe. Tudo meu é maravilhoso. Nossa, isso é maravilhoso. Nossa, isso é maravilhoso. É o meu jeito de ser. E aí eu fiz isso. Todas as vezes que eu estou junto com essa pessoa, eu me vigio para não usar o termo maravilhoso. Nós nunca mais brigamos, porque eu nunca mais usei o termo maravilhoso na frente daquela pessoa. Passado muito tempo, um dia eu fui pregar na igreja desse colega. A Aline foi comigo.
E aí eu vigiei o tempo todo durante a pregação para não usar o termo maravilhoso, porque nós já tínhamos restaurado a nossa amizade. E aí depois ele nos convidou para dormir na casa dele. Aí foi eu e a Aline. Aí quando nós chegamos lá, ele falou comigo assim: Rosângela, eu fiz questão de não colocar você no hotel, de colocar você aqui na minha casa, para provar para você que hoje você pode falar que é maravilhoso. Então, irmãos, é assim, né? A Aline estava comigo e ela testemunhou isso, né? Então hoje quando eu estou, é maravilhoso. Às vezes a sua alegria, às vezes as suas conquistas pode ofender alguém. Porque a ofensa não é porque as coisas estão maravilhosas na sua vida. A ofensa é porque você consegue responder ao Senhor da forma que o outro não consegue responder. Porque eu sempre conto que tudo na minha vida sempre foi muito difícil. Nunca nada foi fácil. Mas porque o Senhor está na minha vida, eu sempre consegui interpretar as coisas de forma diferente. Em vez de eu colocar o meu olhar nos desafios, nas dificuldades, eu coloco o meu olhar na intervenção, na bondade e no favor do Senhor da minha vida. E é isso que o salmista está querendo nos ensinar. Porque o salmista está dizendo para nós: então, aprenda a confiar na proteção do Senhor. Olha o que o versículo 11 vai dizer: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Meu querido, minha querida, Davi recebeu as bênçãos do Senhor. Davi foi restaurado, Davi foi livrado. Deus livrou Davi da mão de urso, da mão de leão, da mão de inimigos fortes. Deus livrou Davi da mão de Saul, porque Davi tinha aprendido a trazer nos lábios esse louvor. Só que o que eu quero desafiar você é confiar no cuidado de Deus. Quando Davi está falando da necessidade de proteção do Senhor, Davi estava dizendo que ele não queria que o seu passado fosse maior do que o seu presente. Porque lá no seu passado, Deus tinha atuado poderosamente. Lá no seu passado, a intervenção de Deus era eminente. Lá no seu passado, Deus revelava a todos a grandeza de Deus na sua vida. E agora Davi estava dizendo: eu preciso permanecer sendo cuidado pelo Senhor. Eu preciso permanecer sendo alimentado pelo Senhor. Então eu preciso aprender a descansar e a repousar no cuidado das mãos do meu Deus. E eu digo para vocês de experiência própria: é difícil descansar no cuidado do Senhor. Durante muitos anos eu vivi como se as coisas dependessem muito de mim. E isso me trouxe muito sofrimento e muito desgaste. Até que Deus precisou me confrontar. Até que Deus precisou me ensinar, me treinar a descansar nas mãos dEle. E eu tenho uma palavra para deixar para vocês. Eu compartilhei com alguns líderes. Alguns dias atrás, Deus me deu uma palavra extraordinária. Eu colocando para Deus a respeito de algumas coisas que eu quero ainda fazer, que eu quero ainda realizar. E eu estou achando o tempo muito curto para realizar o que está no meu coração por fazer. Então Deus liberou uma palavra para a minha vida. E a palavra que Deus liberou para a minha vida é uma palavra que é um decreto de Deus para essa igreja. E eu quero que você receba esse decreto na sua vida. Deus falou comigo: nos próximos 10 anos você vai colher o que você semeou nos 30 anos. E você vai se alegrar diante de mim, porque todos que estão à sua volta vão saber que eu sou o Senhor da sua vida. Então eu quero profetizar na sua vida: nos próximos 10 anos, esse decreto de Deus estará sobre a sua família. Esse decreto de Deus estará sobre a sua casa. Nos próximos 10 anos, a sua colheita será extravagante, abundante, porque você vai testemunhar a glória do Senhor. Então nós vamos receber esse decreto de Deus. Nós vamos receber essa bênção de Deus. E eu estou
cheia de expectativa. Porque eu e você estamos sendo protegidos e vigiados pela verdade de Deus nas nossas vidas. E quem vai legitimar essa verdade de Deus na sua vida e na minha vida somos nós mesmos, nos posicionando corretamente diante do nosso Deus. Então eu quero convidar você aí para Salmo 121, versículo 1 e versículo 2. Levanto meus olhos para os montes, quero respaldar a minha fala. De onde me vem o socorro? É uma pergunta. O próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Paz não é ausência de guerra. Paz é estado de espírito. Você pode estar vivendo uma grande guerra no seu trabalho, na sua família, mas se o seu espírito estiver alimentado, estiver saciado, tudo vai estar desorganizado à sua volta, mas você vai estar desfrutando de paz, você vai estar desfrutando de coragem, você vai estar desfrutando de alegria. Mas Davi, eu gosto de dizer que Davi é um dos personagens bíblicos que fez a questão de mostrar para nós a sua humanidade. Os profetas também, quando eu olho para os profetas, eu encontro os profetas mostrando a sua humanidade, apresentando a sua fragilidade. Mas Davi, ele é expert nisso. Davi, ele não tem constrangimento nenhum de falar da sua fragilidade. Vamos para o versículo 12. Pois incontáveis problemas me cercam, e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver, já não consigo enxergar. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Gente, eu pensar naquele Davi que enfrenta gigante, eu pensar naquele Davi que entra na cidade dos filisteus, que vence os amorreus, os jebuseus, que chega na presença do Senhor e consulta o Senhor de forma extraordinária. Deus, eu posso descer contra os meus inimigos, o Senhor vai me entregá-lo nas suas mãos. E Deus diz para ele: vai, Davi, eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. E Davi desce contra os inimigos, luta contra eles, ganha vitória. E depois Davi vem dizendo assim: como uma torrente de águas no deserto, como uma enchente que sai arrancando tudo, assim foi o meu Deus, assim foi o meu Senhor na frente dos meus adversários. Ele tirou todo mundo do caminho, ele arrancou todo mundo, porque ele é aquele que me protege. Daí a pouco chega uma nova notícia: Davi, os filisteus se organizaram novamente, e eles estão vindo contra você de novo, totalmente organizados. E eles se dividiram em equipes, porque se você vencer uma equipe, a outra vai te destruir. Se você vencer a outra vai te parar. Davi, você está sem saída. Volta Davi para a presença de Deus novamente. E aí, Deus, eu posso descer novamente contra os meus inimigos? Da mesma forma que o Senhor me entregou nas mãos pela primeira vez, o Senhor vai me entregar pela segunda vez? Aí Deus fala com Davi: não, você não vai descer contra os seus inimigos pela frente, Davi. Davi, eu vou te dar uma estratégia. Você vai descer pelas costas dos seus inimigos. E descendo pelas costas dos seus inimigos, Davi, tem um grupo de amoreiras plantadas próximos aonde os seus inimigos estão acampados. Davi desce e fica posicionado do lado das amoreiras. Olha, Davi, fica atento, porque quando você, Davi, ouviu o som na copa das amoreiras, Davi bate em corrida.
Davi se levanta, porque eu vou na sua frente, e eu vou tomar os seus inimigos nas mãos. E eu quero te perguntar, é fácil ouvir som diferente na copa de árvore, em terreno aberto? Não é, gente, não é fácil. Mas Deus estava dizendo, olha Davi, o segredo não é você fazer do seu jeito, é você fazer do meu jeito. No primeiro momento eu mandei você descer, porque eu entregaria os inimigos nas suas mãos. No segundo momento eu estou dizendo, ouve o som por cima da copa das amoreiras, e na hora que esse som nascer, eu vou na sua frente, e eu derroto os inimigos por você. E se Davi, que tem essas dimensões de revelações de Deus, eu estou desanimado, estou cansada, estou abatido, porque os meus inimigos são mais do que o cabelo da minha cabeça. Ele maximizou tudo. E quando nós maximizamos, nós nos fragilizamos. E nessa noite, eu estou querendo dizer para você que Davi aprendeu a entregar as suas fragilidades nas mãos do Senhor. E Davi entendeu as suas fragilidades externas. As fragilidades externas de Davi eram os seus inimigos. Eram aqueles que queriam tirar a sua vida. Eram aqueles que queriam paralisar o seu sonho, aqueles que queriam matá-lo verdadeiramente. Mas tinha outros inimigos que eram os internos, que era a culpa dos seus pecados, a consequência das suas decisões erradas, o tormento da mente, de contratos errados, de pactos errados que Davi tinha feito. Então ele era atormentado externamente pelos inimigos que ameaçavam sua vida, e ele era atacado internamente pelas práticas de pecados, cheio de culpa na presença do Senhor. Davi fez questão de deixar para mim e para você que eu e você precisamos entender que nós precisamos de ajuda. Você é tão frágil quanto Davi. Você às vezes é atormentado por crises externas, e às vezes você é atormentado por crise interna. Eu não sei o que você está vivendo hoje, o que está te atormentando hoje. Eu só estou trazendo para você que eu e você precisamos fazer que nem Davi. Confiar no amor do Senhor e rasgar o nosso coração diante dele. Olha que o Salmo 139, 24 vai dizer: Senhor, me sonda. Olha mais profundo do meu coração, da minha alma, que eu gosto mais de usar o termo alma. Vê se há algo em mim que te ofende. Vê se há algo em mim que te aborrece, que te entristece. Se houver, me ajuda. Me guia por um caminho reto. Me guia por um caminho eterno. Davi precisou de ajuda. Eu quero te dizer que nós precisamos de ajuda. Eu preciso também. E a ajuda que nós precisamos é da ajuda do Senhor, porque Ele quer colocar um novo cântico nos nossos lábios. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé. Quero convidar você a lembrar de mais uma palavra, versículo 17 do Salmo 40. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Porque tu, Senhor, és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Tem uma frase que diz: quer matar um peixe? Tira-o da água. Quer matar um homem? Tire a presença do Senhor. Davi está dizendo: eu sou pobre e necessitado. Eu preciso de ajuda. E a ajuda que Davi precisava era do Senhor.
E talvez nesta noite, para Deus colocar um novo cântico nos nossos lábios, eu e você precisamos vir para esse altar e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação, eu preciso de ajuda, eu preciso de cura, eu preciso de ajuda, eu preciso de unção, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor mude a minha história, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação. Mas eu quero fazer um convite bem específico. Deus só pode intervir na vida de quem precisa de ajuda. Qual intervenção você precisa de Deus hoje? Ah, pastor, eu preciso que Deus restaure a minha família, eu preciso que Deus cure o meu físico, eu preciso que Deus tire meus filhos das drogas, eu preciso que Deus me tire da depressão, eu preciso que Deus arranque essa angústia que está dentro de mim, eu preciso que Deus abra uma porta de emprego para mim. Eu não sei o que você precisa. Eu quero ser muito claro com você. Tem alguém aqui nessa noite que precisa da intervenção do Senhor? Em alguma área da sua vida, tem alguém aqui que precisa da ajuda de Deus nessa noite? Se você precisa da ajuda de Deus nessa noite, e essa ajuda de Deus, uma intervenção poderosa do céu sobre a sua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero convidar você a vir para esse altar dizendo: eu quero a intervenção de Deus. Tem alguém aqui? Só para quem precisa de intervenção de Deus, só para quem precisa de ajuda do Senhor. Eu preciso da ajuda de Deus no meu casamento, eu preciso da ajuda de Deus na minha empresa, eu preciso da ajuda de Deus na minha alma, eu preciso da ajuda de Deus me tirando do lugar que eu estou, eu preciso da ajuda de Deus mudando a minha história, eu preciso da ajuda de Deus. Só para quem precisa da ajuda de Deus, só para quem quer colocar na presença do Senhor nessa noite, como Davi, dizendo: Senhor, eu sou frágil, Senhor, eu sou humano, Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor, eu preciso de milagre, Senhor, eu preciso de intervenção, Senhor, eu preciso de resposta, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a compreender o que está fora de mim e o que está dentro de mim. O altar é para você. O altar é para esse coração que precisa de ajuda de Deus nessa noite. O altar é para esse homem, é para essa mulher que está dizendo no seu coração: eu não posso voltar para casa para viver a mesma vida da semana passada. Eu não posso voltar para casa para ter mais uma noite sem dormir. Eu não posso voltar para casa sem ter uma resposta. Eu não posso voltar para casa sem testemunhar a mão do Senhor se movendo sobre a minha vida. Você que está aí na cadeira, você pode estender as suas mãos. Nós estamos falando de gerar um novo cântico. E um novo cântico só é gerado quando nós apresentamos nossa dependência para o Senhor. E quando que nós precisamos de Deus, é suprido pela sua bondade e pelo seu favor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.